Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Aleluia, Deus é muito bom. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é bom, você sabia? Você não veio semana passada, eu senti sua falta. Fala para ela, mas eu vim, então melhor ainda, para você ver, uma semana é muito, eu sinto sua falta. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, eu tenho uma palavra poderosa para compartilhar. Na verdade, eu quero dar continuidade sobre uma palavra que eu ministrei logo antes de começar o jejum de 21 dias. Eu falei sobre o poder do ambiente. E eu não sei quem se lembra. Eu preguei 2 aspectos sobre o poder do ambiente. Eu falei que ia pregar logo depois. Aí aconteceu, veio o jejum de 21 dias. Acabou que hoje eu vou conseguir estar ministrando a consequência disso. Eu não sei se você sabe, o ambiente, ele tem muito mais poder às vezes do que a sua capacidade. O ambiente onde você está inserido, na verdade, ele define o seu destino. O ambiente eu falo, o que é composto o ambiente? Sua família, seus amigos, pode ser um ambiente hostil, um ambiente de briga. Então, o ambiente onde você está inserido, você pode ter certeza, vai selar o seu destino. Você pode ter certeza. Prosperidade aqui está muito mais associado com o ambiente onde você está inserido, o ambiente onde você está crescendo, do que meramente você ganhar dinheiro ou você ter uma capacidade ou tipo de experiência. O ambiente. O que nós aprendemos depois, tem lá no YouTube essa palavra, depois você ouça. Mas só para resumir, para eu entrar no contexto que eu quero falar hoje, eu falei que o poder do ambiente, a primeira coisa, que o ambiente ele molda o caráter de um homem. Então, o que é o ambiente? Na verdade, são somatórias de valores, ambientes. Então, na verdade, principalmente pela combinação da família. Onde começa o caráter? No ambiente familiar e no ambiente de criação de filhos. Então, você pode ter certeza que você pode ter o caráter de Cristo, como você pode ter o caráter do mundo. Onde você vai aprender isso? Onde você vai aprender a ter um caráter de Deus? A palavra lá em Hebreus diz que Jesus Cristo, ele é a expressão exata. Essa expressão, ela tem o significado de caráter. O que ele está dizendo? Que Jesus Cristo é o caráter exato de Deus. Então, o caráter, em outras palavras, o ambiente ele molda o seu caráter. Tem um ambiente da família que é o principal. Infelizmente hoje nós estamos numa geração onde a família, na verdade, ele não molda o caráter do seu filho, mas na verdade ele dá de bandeja o seu filho para esse mundo. E por isso nós temos uma geração, às vezes, de pessoas de mau caráter. São pessoas que na verdade eles prosperam, mas não são generosos. Por que eles não são generosos? Por que muitas vezes não conseguem prosperar? Por que muitas vezes eles não conseguem ir além dos seus pais, essa geração atual? Por conta que é mau caráter. Porque o caráter não foi formado. E esse caráter é formado onde? No ambiente. Um ambiente onde se ensina honra, respeito, transparência, entender que ao momento, submeter a autoridade. Isso é tudo um ambiente. Mas também, o caráter às vezes é moldado no ambiente social. Então, muitas vezes você está lá no ambiente de trabalho, amigos, escola. E lá, muitas vezes, lá é um ambiente hostil, de competitividade. E ali, você vai ter que fazer muitas vezes, você vai ter que, por ser um mau caráter. Então, por exemplo, você tem uma opção de falar mal do seu chefe, você fala mal do seu chefe. Isso chama-se mau caráter. E isso é o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus fala que a nossa boca, você tem poder de amaldiçoar ou trazer vida. Vida e morte está na nossa língua. E quando você chega lá no ambiente do seu trabalho e você critica, principalmente a autoridade que está sobre você, e a palavra de Deus fala que toda autoridade estabelecida sobre as nossas vidas foram por Deus. Quando você muitas vezes amaldiçoa, critica uma autoridade, você está criticando o próprio Deus. Você pode não entender, não compreender, não concordar, mas você está fazendo isso. E isso é um mau caráter. Uma pessoa que tem condição de abençoar, ser generoso não é, porque ele quer sempre mais para si, mais para si. Isso é questão de mau caratismo. Então, como eu falei para você, o ambiente define o caráter. E então você percebe que Ló foi... O que aconteceu com Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. A palavra de Deus fala que ele foi morar em Sodoma. Ele era um homem, de alguma forma ele estava lá na aba do seu tio para cumprir a mesma promessa de Deus. Mas Ló, ele foi uma pessoa que ele foi de alguma forma, ele foi influenciado pelo ambiente onde ele estava. O ambiente do quê? De Sodoma, de corrupção, de lascívia, de pornografia. Ele foi moldado por aquele ambiente.
Então presta muito bem atenção aonde você está inserido, com quem você conversa, aonde você ouve, onde seus filhos estão inseridos, porque ali vai definir o destino. E aí você pode ter certeza, pessoas que muitas vezes não abrem mão de crise, pessoas que permanecem, você vai ver muitas vezes a palavra falando de resiliência, de perseverança. O que faz você sustentar isso? Caráter. Então, e aí você vê que Ló foi uma pessoa que pelo ambiente, ele foi marcado pela corrupção, ele se tornou corrupto por conta do seu caráter não estar sendo arraizado em Cristo Jesus. Aconteceu a mesma coisa com o rei Acabe. Era um homem, o rei de Israel, casou com uma mulher que era bruxa, feiticeira. Aí a palavra de Deus fala que por conta disso, o que aconteceu? Os seus relacionamentos mundanos, coisas totalmente contra a palavra de Deus, o seu caráter foi moldado. Aí o que ele fez? Ele pegou aquilo que era de Deus, aquilo que era sublime, aquilo que era sagrado e tornou profano. Por quê? Por conta de um ambiente. Outra coisa que aconteceu também com Pedro. A palavra de Deus fala que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus falou, você vai me trair 3 vezes. Mas por que Pedro negou Jesus 3 vezes? Porque Pedro estava num ambiente o quê? De hostilidade. A palavra de Deus fala que Pedro ficava assim, só na rabeira, vendo lá Jesus, sendo questionado, sendo julgado. Ele só ficava ali reparando, até que as pessoas começavam você, eu vi você com Jesus. Aí Pedro, não, você tem o mesmo jeito de Jesus, você fala que nem Jesus, a forma de expressar igual a Jesus. O que ele fala? Não fui eu não tive com Jesus. Por que Pedro negou ele? Por conta de um ambiente de hostilidade. Eu sei que às vezes nós sonhamos em colocar os nossos filhos, ou às vezes nós sonhamos em ir para instituições que na verdade é mais hostil, mais te afasta de Deus do que te aproxima de Deus. E Pedro, um homem de Deus, um apóstolo, consagrado, o cara, para a primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram, mas é por conta de um ambiente de hostilidade, ele negou a Jesus. Então deixa eu te falar, muitas das coisas que você vai conquistar ou vai deixar de conquistar, está associado com o ambiente onde você está inserido. E muitas vezes você tem medo, por quê? Por causa do ambiente onde você está inserido. Eu te pergunto, qual é o ambiente que você está inserido? E aí a segunda coisa que eu falei, eu estou resumindo aqui, o poder do ambiente, que o ambiente ele amadurece a sua fé, ou ele enfraquece a sua fé. É interessante, abre lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, não está no escopo aí, mas... Hebreus 11, capítulo 6, é interessante, eu preguei isso semana passada, a palavra de Deus fala que só existe uma forma de nós agradarmos a Deus, é quando nós temos fé. Quando você olha para a sua habilidade, eu gostaria que você assumisse a minha posição, você fala assim, não, eu tenho habilidade, então você não precisa de fé, porque a fé é sempre para algo que na verdade você precisa depender de Deus, você pode ter certeza, mas a palavra de Deus fala que quando você vai para Deus sem duvidar que Ele vai te responder, isso é fé. A palavra de Deus fala, Ele se agrada disso. E a palavra de Deus fala que quando você pede algo para Deus, sem duvidar que Ele vai responder, sem duvidar que Ele existe, sem duvidar que Ele, de alguma forma, Ele vai interceder por você, a palavra de Deus fala que Ele vai se tornar o quê? O seu galardoador. O que é galardoador? Ele vai te recompensar. Então, quando você decide andar por fé, quando você decide permanecer, quando você decide ir na contramão do mundo, porque Deus falou, é isso, não é o que o mundo está pregando, não é o que o mundo está falando, é isso que é a verdade, você segue aí na contramão do mundo. A palavra de Deus fala que você tira ele da posição de pai e coloca ele também na posição do quê? De recompensa, galardoador. A palavra de Deus fala que Abraão, ele se tornou rico e foi recompensado, porque o próprio Abraão colocou Deus nessa posição de abençoá-lo. Então deixa eu te falar uma coisa, quando Deus libera uma palavra sobre você, você pode ter certeza, Ele não olha para os seus recursos, Ele não olha para as suas habilidades, você pode ter certeza que toda palavra, toda promessa, Ele sempre, eu acho que Ele sempre tem o cuidado de perceber, Ele não tem essa habilidade, Ele não tem condição, então eu vou liberar a palavra por Ele, porque é só na fé que nós conseguimos trazer a realidade aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas, e toda palavra existe resistência, e toda palavra também existe provisão, você pode ter certeza, a resistência que muitas vezes você tem resistido, ou que muitas vezes nós temos resistido, a resistência não é contra você, a resistência é contra a palavra, a resistência é contra a promessa. Você pode ter certeza, do dia que você abrir mão da promessa, o dia que você abrir mão de sonhar, um dia que você perder a esperança, você pode ter certeza, a resistência acabou, é você levantando a bandeira de paz para o diabo. E aí, nós ministramos sobre isso, então, eu pergunto para você,
Essas duas coisas, porque eu falei assim, pastor, porque Jesus, ele era um homem, que Jesus, ele entrava em ambientes hostis, e o ambiente não mudava Jesus. Jesus, onde ele ia, ele mudava o ambiente não mudava ele. Então, nós temos muito que aprender com Jesus, sim ou não? Você concorda? A palavra de Deus fala que um dia ele entrou na casa lá de Zaqueu, um cobrador de imposto, e a palavra de Deus fala que no dia seguinte, só de Jesus dormir na casa dele, eu vou devolver tudo que 5 vezes mais que roubaram de mim, eu vou devolver tudo. Você percebe? Ele transformou. Só pela presença, a palavra de Deus fala que aquele homem simplesmente ele foi mudado pelo ambiente. Então você percebe, quando você tem o seu caráter é mudado pelo ambiente. E daí eu quero falar onde que seu caráter vai ser mudado, que ambiente é esse? E quando a sua fé é fortalecida, você pode ter certeza, você que vai mudar o ambiente, não é o ambiente que vai te mudar. Eu já contei aqui meu testemunho quando eu trabalhava num banco, que lá para você ser promovido, você tinha que ir para lugares que geralmente homens casados não deveriam ir, e você tinha que usar coisas que geralmente homens sadios não usariam e nem beberiam. E eu lembro que lá eu era muito hostilizado. E eu lembro que eu não mudei. Eu não simplesmente abri mão, comecei a ter o costume que eles tinham por conta de dinheiro. Mas é interessante que o ambiente do meu departamento não mudou, mas todo mundo me respeitava. Quando eu chegava no almoço, todo mundo falava de mulher, falava de não sei o quê, futebol, de falar de droga, falava da mulher do vizinho, a roupa da minha do vizinho. Mas quando eu sentava à mesa, ninguém falava um palavrão, ninguém falava de mulher. Por quê? Porque de alguma forma nós temos o poder de mudar o ambiente. Não é, na verdade, nem você, é o Espírito Santo que habita em você. Mas quando o Espírito Santo muda o caráter, porque o que sustenta a unção, o que sustenta a vida, que ela precisa ser liberada através da sua vida, chama-se caráter. E quando você tem uma fé que ela começa a crescer, e a fé que eu estou falando aqui, não é uma fé que você se converteu, que a palavra de Deus fala que existe uma fé que é só para você se converter, mas ao longo da caminhada cristã, essa fé precisa ser amadurecida. A fé é para você subjugar os demônios, subjugar as resistências que vêm contra você. Lá, então vamos lá. Lá em Marcos capítulo 5, verso 35, 37, fala o seguinte: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa, isso era de Jairo, chegava no chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, e por que incomodas, ó mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse aos chefes da sinagoga: não temas, creia somente. Meus irmãos, aqui era um ambiente de hostilidade, aqui era um ambiente de morte, aqui era um ambiente de tristeza, aqui era um ambiente de depressão, porque era um homem que havia perdido o seu filho, a filha na verdade. E aí todo mundo está, não fica aí incomodando Jesus. Que Jesus não responde às pessoas que não acreditavam no milagre que ele poderia fazer. A palavra de Deus fala que Jesus olha para Jairo e fala assim: você não foi atrás de mim para eu curar sua filha? Então somente creia. E aí o que ele fala? Coisa mais importante, no verso 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Acompanhasse aonde? Até o quarto onde a menina estava morta. Senão Pedro, Tiago e João, e os pais. Então você percebe, você precisa andar com pessoas, meus irmãos, que edificam a sua fé. Você sabe, eu não sei se você já conversou com gente que depois que você conversa com essa pessoa, a sua vontade é de pedir divórcio, é desistir, é voltar a fazer o que fazia antes, práticas erradas, práticas que te condenam, se sente condenado. Você percebe? São pessoas. O que Jesus falou assim? Não, todas as pessoas que não acreditam que eu possa ressuscitar essa menina, ninguém vai entrar no quarto. Quem que entrou no quarto com Jesus? Seus discípulos, os 3 principais discípulos de Jesus, o pai e a mãe. Então você percebe, isso aqui tem a ver com o quê? Com fé. Então quando o seu caráter é transformado num ambiente correto, quando a sua fé é fortalecida, ela é crescente, baseado no seu caráter que vai sustentar, você pode ter certeza, é você que vai mudar o ambiente. Então você percebe que se você não transforma o ambiente transformou você. Deixa eu falar uma coisa para você, se seus filhos começaram a ir para a escola, e eles não conseguem mais ir para o culto, eles ouviam música de louvor, não ouvem mais música de louvor, eles não têm mais paciência de vir para o culto, você pode ter certeza, o ambiente está mudando o seu filho, e você pode ter certeza, o ambiente vai definir o destino do seu filho. Se o seu filho não muda o ambiente vai mudar o seu filho. Se você não muda o ambiente onde você está trabalhando, você pode ter certeza, esse ambiente vai te mudar. Por que pessoas se convertem, vêm para a igreja, depois não vêm para o culto, às vezes vêm para a cela porque eles encargam de consciência e tal. Por quê? Porque de alguma forma o ambiente mundano ao seu redor, na verdade,
mina a sua fé. Outra coisa, quando a presença de Deus entra, meus irmãos, você pode ter certeza, o ambiente de Deus muda. Então deixa eu te falar uma coisa, quando você enviar seu filho lá para a escola, você pode ter certeza, incentiva ele a vir primeiro para o culto dos jovens, para o culto de adolescentes, dependendo da idade. Você pode ter certeza que você incentive o seu filho a abrir um núcleo lá na escola onde ele está inserido. Vocês estão me entendendo? Você pode ter certeza, isso é mover de Deus. Porque o seu filho, assim como vocês estão num ambiente que foram chamados para mudar o ambiente. Pelo amor de Deus, não é esse ambiente amaldiçoado que o mundo diz que já foi condenado, vai influenciar seu filho, muito menos você. Pelo amor de Deus. Mas, isso aí foi o que eu preguei, depois você ouve a palavra, foi poderosa. Mas eu gostaria de falar... onde é esse ambiente, na verdade, que lugar, eu quero falar de forma prática aqui, só podemos falar que essa palavra é mais de ensino do que de inspiração, mas eu queria falar para você, que na palavra fala existe um lugar, que é a igreja, que na verdade é onde o seu caráter é transformado, e a sua fé é edificada, é um lugar onde na verdade você cresce, é um lugar onde você não sabe o que é derrota. É um lugar onde você, na verdade, às vezes Deus vai te podar para você crescer ainda mais. Eu quero falar da igreja. Lá em Atos capítulo 2, verso 42, a palavra fala da igreja, a igreja primitiva. A igreja começou lá. E a palavra de Deus fala que essa instituição que começou há mais de 2000 anos atrás, é a única instituição que nunca faliu. É a única instituição que desde lá, ela só cresce e avança. Você vê que vem governos e governos, desde aquela época, que querem disseminar a igreja, e a igreja só aumenta. Por quê? Porque o que tem poder de mudar, não é o que vem de fora, é o que vem de dentro. E esse é o contexto da igreja. E eu gostaria de compartilhar aqui rapidamente, alguns pilares. Eu queria falar do terceira questão. O ambiente muda o caráter, o ambiente edifica a sua fé, engrandece a sua fé, mas o ambiente você pode ter certeza, ambientes saudáveis, eles geram crescimentos saudáveis. Você sabia disso? Mas ambientes hostis geram o quê? Crescimento hostil. Você pode ter certeza. Você vai crescer. Você vai amadurecer. Mas você pode ir para um outro lado que não é aquilo que Deus tem para você. O ambiente define tudo. Eu gostaria que você abrisse lá sua Bíblia, lá em Atos capítulo 2, verso 42. Fala o seguinte, olha que coisa poderosa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus irmãos, é interessante que esses eram os 4 pilares de uma igreja saudável. Se você de forma individual não consegue viver isso, você vai ter certeza, você vai ter uma vida de montanha-russa. Um dia você vai estar bem, um dia você vai estar mal. Um dia provavelmente você vai ter muitas frustrações, muitas derrotas. Mas esses 3 pilares aqui, você pode ter certeza, isso é o que te leva a crescer de forma saudável. Primeira coisa que ele fala aqui, eles perseveravam. O que é perseverar, meus irmãos? Perseverar é você resistir. Por exemplo, eu sei que o que eu estou falando para o meu filho é o correto. Por exemplo, eu não sei quem tem filho pequeno aí, você vai fazer o curso de criação de filho, você vai entender. Mas você pega e fala para o seu filho, você não vai fazer isso. Aí ele pega e ele fala, não, você vai fazer. Não, papai, eu quero fazer. Eu já falei que eu não vou fazer. Não, papai, eu já falei que não vai fazer. Aí vem a quarta vez, não, eu já falei que eu não... Aí ele fala para a quinta, não é assim? Aí o filho acha que pelo muito falar, ele vai convencer o pai de... Mas por que o pai continua ali? Ele persevera no seu posicionamento? Porque ele sabe que é o correto para o pai dele. Então por que nós precisamos perseverar? Porque vai haver muita resistência, muita distração. Deixa eu te falar, você que é um líder de célula, cadê os membros da sua célula? Você pode ter certeza. Um mês sem viver um ambiente como esse de louvor, você vai entender, de louvor, de adoração, de orar pelos outros, você pode ter certeza, essa pessoa é a pessoa mais propícia para ser atacada pelo diabo. Essa pessoa é provavelmente aquela pessoa que vai ser moldado pelo ambiente da faculdade, ele vai ser moldado pelo ambiente do mundo, ele vai ser moldado pelo ambiente financeiro, se ganhar dinheiro ele está bem, se não ganhar dinheiro ele está mal. Na verdade são as circunstâncias que determinam se ele está feliz ou se ele está alegre. Por quê? Por conta do ambiente.
E aí ele fala que eles perseveravam. Eles perseveravam no quê? A palavra de Deus fala, na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? Aqui doutrina é ensinamento, é conhecimento. Eles conheciam o caráter de Deus através dos apóstolos, porque os apóstolos andavam com Jesus. Então eles conheciam a palavra e os apóstolos testemunhavam do que eles fizeram, ouviram, o tempo que eles estavam com Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero falar sobre, abre lá em Provérbios capítulo 4, verso 6 a verso 8. Infelizmente nós somos uma geração que não valorizamos aquilo que Davi sempre falou para o seu filho: valorize sabedoria e compre conhecimento. Se você hoje é uma pessoa que sonha em ser rico, sonha em ser próspero, abençoado não tem a ver com aquilo que você faz, a palavra de Deus fala que você já é abençoado, mas se você sonha em reinar em vida, deixa eu te falar uma coisa, se você não estuda, se você não desenvolve, você cresce no conhecimento, você não vai acontecer isso. Isso é bíblico, isso é provado até na própria Bíblia. Olha que Salomão falou: não desampare, põe na versão NTLH que é melhor para entender. Olha o que ele fala: não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame e ela te dará segurança. O que ele está dizendo que você tem que amar? Sabedoria. Por quê? Porque você sempre vai guardar aquilo que você ama. Você come a comida que mais você ama, a comida pode te engordar, fazer mal, mas você come, sim ou não? Alguém gosta de Coca-Cola? Tem gente que sabe que Coca-Cola faz mal, tem gente não, todo mundo sabe. Qual que é a diferença, já pode saber, porque conhecimento sem sabedoria vai te levar à morte. Aí assim, Coca-Cola, ele desencrava a unha, ele desentope privada, tira ferrugem, não sei da onde, e aí nós tomamos Coca-Cola. E ainda o povo faz 21 dias de jejum de Coca-Cola, aí no último dia terminou o jejum, ele pega lá 2 litros de Coca-Cola na geladeira. Eu não estou falando para você parar, pelo amor de Deus. Eu falei assim, eu nunca mais vou tomar Coca-Cola, só tomo H2O. Aí eu descobri que H2O é pior que Coca-Cola, mas não tenho o que fazer. Mas é interessante, ele fala por quê? Porque você vai buscar aquilo que você ama. O dia que você deixar de amar a sua esposa, pode ter certeza, você vai buscar outras coisas. O dia que você não amar o seu emprego, você vai buscar outro emprego. O dia que você amar as coisas, você vai... Mas o que ele está dizendo? Ame a sabedoria. E aí ele continua ali. Para ter sabedoria, é preciso pagar um preço. Use tudo o que você tem para conseguir o quê? Compreensão. Compreensão aqui é conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em Tiago, o que Tiago fala? Que se você não tem sabedoria, peça para Deus. Então ele não está dizendo que você tem que comprar a sabedoria ali. Qual que é o preço da sabedoria? O preço da sabedoria é você ter conhecimento. O que é conhecimento, meus irmãos? É você conhecer. Então, por exemplo, nós vamos ter um curso de criação de filhos. Se você tem filho e você acha que... Eu imagino que você tem filho, eu imagino que você acha... eu acho que você sonha, você deve ter algum sonho para o seu filho, sim ou não? Agora, se você não tem conhecimento sobre o destino dos seus filhos, se você não tem um conhecimento de Deus sobre a sua vida, você pode ter certeza, você está selando o destino dos seus filhos. Isso é conhecimento. Se você casou e nunca fez um curso de casamento, a maneira de Deus, você nunca foi para a palavra de Deus para saber o que Deus pensa do casamento, por que Deus abençoou o casamento, deixa eu falar, você não é feliz no seu casamento, e provavelmente o seu casamento é mais moldado pelo mundo do que a palavra de Deus. O que Davi estava falando para Salomão aqui? Olha, ama a sabedoria, mas existe um preço para a sabedoria. Compre, adquire o quê? Compreensão, conhecimento. Deixa eu te falar, nós vamos ter um curso de criação de filhos, nós só temos 4 pessoas que querem fazer. Eu fico assim, puxa vida, eu imagino que as pessoas não vão fazer, porque tem outras coisas, mas assim, se você ama seu filho, você pode ter certeza, porque existe uma promessa que é liberada sobre a sua vida, assim que seu filho nasce. Assim que seu filho nasce, é liberada uma promessa sobre você. Mas se você não tem conhecimento disso, o seu filho não vai nunca realizar essa promessa, que foi liberada para você através de Deus. Olha só o que nós vamos falar sobre lá na criação de filhos. Nós vamos falar sobre o perfil dos pais e dos filhos segundo a palavra de Deus. Qual que é o perfil do pai referente aos seus filhos? Você sabe qual que é o perfil que Deus espera de você? Qual a resposta que Deus espera de você em relação aos seus filhos? Pastor, eu não sei. Então você percebe que com certeza o seu filho já tem um destino definido, que não é por você. Ora para que alguém venha aí e intervenha, porque com certeza por você não vai acontecer. Por quê? Falta de conhecimento.
A palavra de Deus fala lá em Osés que o povo morreu, o povo estava perecendo por falta de conhecimento de Deus. Não é por conta de conhecimento das coisas do mundo. Hoje nós sabemos, a economia está ruim, está dificuldade, ali é governo, é imposto, é não sei o quê. A gente sabe de todas essas coisas, mas nós não sabemos qual é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Outra coisa que nós vamos aprender no curso, as características das idades, as necessidades básicas e espirituais da criança, 6 leis para criar filhos vencedores. Nós vamos sobre disciplina e correção, como lidar com a desobediência dos filhos. Você sabe lidar com a desobediência dos filhos? Ou você acha que é só colocar na internet? Põe lá na televisão. Ou você põe, não quero falar, ou você acha desse jeito? O que você acha? Você percebe um ambiente hostil dentro para o seu filho. É isso que nós vamos ensinar. Outra coisa aqui, princípios inegociáveis, autoridade e respeito e honra. Você ensina isso para os seus filhos. Outra coisa, problema de superproteção e permissividade. Pré-adolescência, quando o seu filho tem entre 8 e 12 anos. Quando e como, aí é para os pais, falar de sexo com o seu filho. Ou você fala, não, vê lá no canal ali, não, fala com o seu líder de célula lá, não, fala com o seu pastor, é mais fácil, que ele te ajuda ali, que não sei o quê. Outra coisa que nós falamos, sobre a adolescência, o poder da intercessão dos pais, passagem para a vida adulta, o poder memorial, como ensinar a Bíblia para o seu filho, e 12 promessas de Deus para os pais. Sabia que Deus tem uma promessa para você, logo depois que seu filho nasce? Pastor, eu não sei, eu tenho uns 10 filhos já, os meus filhos já estão tudo casados já, com certeza, eu não sabia nem que Deus, e seus filhos vão casar também não vão saber. Você percebe a falta de conhecimento para onde que vai te levar? E aqui nós estamos aqui dando um curso, justamente é para isso. Irmãos, eu sou pastor de uma igreja muito crescente, vibrante, próspera, mas não tenho conhecimento, às vezes, adequado para crescer e avançar. E às vezes você está travado ali em certas áreas da sua vida, porque falta de conhecimento. Não é falta de unção, não é falta de disposição, é falta de conhecimento. E aí, o que a palavra de Deus fala aqui em Atos 2,42? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O que o Senhor falou, eles ensinavam. O que estava nas escrituras, ele ensinava. Fora essa grade curricular aqui, nós vamos dar 2 aulas que não está na grade. Que é qual é o que você ensina aí? Criança atípica, é isso? Inclusão, vamos falar sobre inclusão de criança atípica, vamos falar sobre isso. E vamos falar sobre o crescimento da criança. É um psicólogo que vai estar ministrando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você ama o seu filho, guarda, assim, pastor, estou muito cansado. É o único dia que eu tenho para descansar. Puxa vida. É que nem um dia, eu tenho um rapaz, era discípulo da minha mãe, muitos anos atrás. E assim, quando você assim, é pressionado, você vai. Ele foi no médico um dia, ele tinha uns 180 quilos. Aí foi no médico, o médico falou assim, olha, se você não emagrecer em 6 meses, você vai morrer. O que aconteceu com ele? Ele emagreceu em 6 meses e não morreu. Então deixa eu te falar, se você sabe que o destino do seu filho está associado ao seu conhecimento, deixa eu te falar uma coisa, você não vai falar que está cansado. Então deixa eu te falar, você que tem filho, faça o curso, você não vai se arrepender. Agora você fala, pastor, eu não sei se realmente esse curso é bom. Vem, pelo menos a primeira aula você pode ter certeza que Deus vai falar muito com você. Aí depois você continua com as aulas, se a primeira aula for boa. Ok? E aí, primeira coisa, então, eu ensino. Por que ele fala de ensino? Porque, meus irmãos, ensino, sem ensino, a sua fé não é fé, é apenas uma opinião própria. Quando você, na verdade, não tem uma base da palavra de Deus sobre aquilo que Deus falou sobre você, na verdade, a sua fé é uma opinião própria. Eu acho que Deus vai me abençoar, eu acho que eu vou fazer isso, eu acho que vai acontecer aquilo. Só é opinião, não é fé. Outra coisa que acontecia aqui, que ele falava, a palavra de Deus fala que eles tinham comunhão. O que é comunhão, meus irmãos? É interessante, essa palavra de comunhão é estar junto. Sim, você se converteu numa igreja, e numa casa, e numa família, que valoriza a comunhão. Eu valorizo muito a comunhão. Então, por exemplo, eu vou atrás de pessoas que gostam de fazer o que eu faço. Agora eu gosto de correr. Eu não sei o que vai ser daqui 6 meses, o que eu vou gostar de fazer. E eu chamo os irmãos, vamos correr comigo, vamos lá no Serete correr comigo. E chamam, tem uns que não podem correr, eu falo, então anda lá, mas vamos estar junto. Eu gosto de ver, você percebe, comunhão é você desfrutar, é estar junto das pessoas que estão próximas a você, que Deus conectou a sua vida. E é interessante que comunhão aqui não tem a ver com amizade, tem a ver com compromisso. Deixa eu te falar uma coisa, há quanto tempo você está aqui?
Quais são as pessoas que você tem desfrutado? Meus irmãos, eu já passei tanta crise, tanta dificuldade, tanta pressão, assim, e às vezes a válvula de escape das pressões que você passa, você pode ter certeza, são as pessoas que estão ao seu redor. São as pessoas que na verdade estão no mesmo ambiente e têm o mesmo destino que o seu. E a palavra de Deus fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então o que é comunhão? É relacionamento. Infelizmente, às vezes você pode ter o perfil reservado, eu não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém. Você senta, senta na última cadeira, terminou o culto, vai embora para ninguém te cumprimentar. Pelo amor de Deus, meus irmãos, você pode ter certeza. Quando você for para a eternidade, existe uma coisa que você vai ter que fazer lá que vai ser eterno, é comunhão. O Senhor nos criou para termos comunhão. Não vai ter casamento na eternidade. Aí você fala, ih, pastor, não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Não vai ter imposto para pagar, não vai ter faculdade para fazer, não vai ter boleto para pagar, mas vai ter muita comunhão. Deixa eu te falar, as principais crises que você tem, e até hoje não consegue persistir, porque a palavra de Deus fala, persevera. Que o fato de você perseverar vai trazer muita maturidade, mas o ambiente onde você está que vai te levar a perseverar. Quem são? São pessoas. Eu estou com você, vamos orar, não desista. Quantos aqui já pensaram em desistir e não desistiu, porque tiveram pessoas ali que tinham compromisso com você? Não desiste, permanece, avança, faz parte. Isso aconteceu comigo também, isso é comunhão. É o que também ele falava aqui no verso 42. Você se tirou? Atos 2,42. Ele fala o seguinte, que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. O que é o partir do pão, meus irmãos? Aqui fala de unidade. O partir do pão é o símbolo do que o Senhor Jesus fez, fala da ceia do Senhor. O que ele falou assim, olha, toda vez que comerdes desse pão e beberdes desse suco, esse vinho, lembre-se de mim, da obra da cruz do Calvário. Então aqui o comer do pão fala de unidade. Em outras palavras, eu sei que tem muita gente aqui que é rica. Sim ou não? Aí, tá vendo? Sim, sou. E tem gente que é pobre. Não, está amarrado, em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar, o rico ele começa sendo pobre. E é interessante que, deixa eu falar uma coisa. Tem gente aqui que está bem financeiramente hoje. Tem gente assim que está começando a vida lá de casado, está no aperto, que não sei o quê. Mas você percebe, o destino dessas pessoas é o mesmo. Você pode torcer para um time, mas o destino é o mesmo. Você pode ter opiniões diversas, mas o destino dessas pessoas são a mesma. Então, por isso que eles partiam pão, porque isso fala de eternidade. Então, por que nós estamos aqui todo domingo, na quinta-feira nas células, vigília às vezes que nós fazemos, para quê? Por conta do quê? Da comunhão, e porque nós somos um. E é interessante, aí depois fala o último, o que é? Atos 2,42, põe na versão RA. Aí o que ele fala? Que eles perseveravam o que também? Na oração. Aí você percebe que a oração aqui era algo constante. A oração aqui era algo que na verdade era algo individual, mas também era algo coletivo. Tudo que eles faziam, eles oravam. Então, deixa eu te falar, uma igreja que ora é uma igreja, na verdade, que ele tem a sensibilidade, a simplicidade de dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. E aí é interessante que essas 4 coisas aqui, é o que é o alicerce de uma igreja, o alicerce de um ambiente, que vai te levar a crescer de forma saudável. O que é? Aprender, conhecer. Eu não sei se você sabe, isso é um estudo, depois eu posso te passar esse estudo se você não acreditar em mim. Eu fiz um curso com um cristão, ele é um empresário ele é um empresário muito bem sucedido, ele é cristão, ele foi dar um curso empresarial, no curso que ele fez, tinha uma pesquisa de vários países, e nessa pesquisa estava dizendo que, naturalmente falando, você que veio de uma família pobre, ou de uma família de uma escassez financeira muito grande, para você se tornar uma família rica, generosa, próspera, com abundância, aí começa a falar nos países. O Brasil, para você sair da pobreza e ir para a riqueza, levam-se 9 gerações. 9 gerações. Então você põe que cada um vive aí 80 anos, 80 vezes 9 dá quanto?
Aí você está dizendo, esse é o tempo necessário para que a sua descendência um dia se torne rica, porque você não vai ficar rico. E lá estão os índices. O porquê que essas 9 gerações? Existem países que é mais, por exemplo, os Estados Unidos, se não me engano, é 4 gerações para você sair de uma família rica e se tornar uma família. Isso fala de netos, bisnetos, todas essas coisas. E é interessante que quais são os índices? Justamente o que eu estou falando aqui. O ambiente onde ele está inserido e os estudos. Então hoje nós vemos uma geração que não ensina. Ensina, na verdade, não ensina você prosperar. Ensina você ganhar dinheiro e ser mau caráter. E por isso você não prospera. E é interessante que esse mesmo empresário estava dando um estudo, dizendo que o evangelho em si, ele demora 2 gerações para uma família sair da pobreza e se tornar rica. Eu sou fruto disso. Meus irmãos, eu quando era criança, eu já contei meu testemunho aqui. Eu quando era criança, eu não tinha sonho de usar piscina. Hoje eu fico vendo os jovens, tem tanta facilidade, tantas coisas. Mas eu lembro que o meu sonho, e essas eram as minhas diversões, eu lembro que eu ia para o quintal da minha casa, eu morava num quintal com 3 casas, e onde eu não ia em piscina, eu não tinha piscina para ir, eu não tinha clube para participar, não tinha esse negócio de parque público, eu não ia. Qual era a piscina? Era o tanque de cimento que tinha lá, que minha mãe enchia o tanque, colocava lá e colocava 3 filhos lá dentro do tanque para nadar. E ali era a nossa alegria. Meus irmãos, eu tinha que vender pão para ajudar na minha casa. Eu era adolescente ainda. Eu ia trabalhar, eu trabalhava na feira vendendo laranja. Sim, eu nunca sonhei em ter faculdade. E o que aconteceu? O evangelho entrou na minha casa. A igreja entrou na minha casa. Eu lembro até hoje, meu pai foi lá na Brasleve, foi lá no McDonald's da Brasleve. Meu pai, era uma vez por mês, ele levava a gente no McDonald's. E meu pai não comprava para ele, porque ele não tinha dinheiro, só comprava para os filhos. Era o único dia que nós saímos, quando nós íamos no McDonald's. Eu lembro que ele chegou, o Eduardo tinha um irmão mais novo, que não era nascido ainda. Meu pai falou assim, olha, eu vim do Ceará para cá. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não pude fazer faculdade, mas se eu precisar, eu vou trabalhar em 3, 4 empregos para que vocês venham fazer faculdades. Dito e feito. Todos eu e meus irmãos foram formados em faculdade. Meu pai não é formado. Mas é interessante que depois que o evangelho entrou, o meu pai prosperou. Hoje, se você for ver 20 anos depois, o meu pai tem 3 casas próprias, 2 casas próprias, ele mora num sítio, hoje ele investe em gado. Eu ligo para o meu pai lá, pai, o que você está fazendo? Não, estou comprando aqui 10 cabeças de gado, vou deixar gado para você. Eu falei, meu pai, pelo amor de Deus, o meu filho não é gado, é vida, não sei o que, não sei onde. Mas está investindo em gado. Meus irmãos, com a idade que eu tinha, meu pai, hoje eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, meu pai não tinha carro com essa idade. Hoje eu tenho um carro e casa quitada, todos os meus irmãos. O que é isso? Isso é o poder do evangelho. Quando você conhece, em cima do conhecimento vem a revelação de Deus, você vai crescer. E aí eles oravam. Então deixa eu te falar, esses são os 4 pilares. Mas eu queria continuar, porque aqui eu estou falando da igreja. Aqui está falando de forma individual. Porque está falando de você. Você precisa perseverar. Você precisa valorizar seu casamento. Você precisa valorizar o futuro do seu filho. Você precisa valorizar o que Deus valoriza. Você que precisa valorizar a comunhão com as pessoas que Deus colocou na sua vida para te abençoar e para você abençoar ela. Você que precisa constantemente partir do pão e orar com essas pessoas. Você que precisa valorizar a oração. Você percebe que é algo individual. E é interessante que a consequência desses 3 hábitos, ou desses 4 hábitos, levou a uma igreja vitoriosa. Vamos lá, é Atos capítulo verso 43 até o verso 46. Olha o que ele diz. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Verso 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Não tinha necessidade naquela igreja, meus irmãos. E haviam pessoas necessitadas, mas não havia necessidades. Por quê? Porque aqueles que eram prósperos, de alguma forma, eles ensinavam a pessoa a prosperar, mas ela de alguma forma ajudava financeiramente. Aí depois continuava, diariamente perseveravam. Por que diariamente perseveravam? Porque era luta, era resistência, mas eles perseveravam aonde, meus irmãos? Unânimes, no templo, partindo do pão, de casa em casa, tomavam suas refeições, com singeleza de alegria e coração. Então você percebe, a primeira coisa que fala no verso 43, eles tinham que temor e reverência
fez. Temor aqui, meus irmãos, é reverência. É você saber, é um ambiente onde Deus se manifesta. Pelo amor de Deus, depois que tudo que Deus fez, eu vou abrir mão por conta de uma resistência, por conta de uma pressão. Eu vou falar que eu vou desviar, eu vou voltar como o povo do Egito fez. As portas da promessa, eu vou voltar para o Egito. Pelo amor de Deus, isso é temor. As palavras de Deus falam que eles tinham temor. Outra coisa, havia manifestação sobrenatural. O que acontecia? Verso 43, muitos milagres e prodígios e sinais eram feitos. Por quê, meus irmãos? Você percebe que o sobrenatural não era algo forçado, era algo instantâneo, acontecia, só porque eles estavam juntos, porque eles tinham um ambiente de reverência. Deus está nesse lugar, Ele está se manifestando. Eu não acredito na circunstância, eu não acredito no que eu vejo, e às vezes o fato não significa, o fato é uma coisa, mas a verdade é outra. Se Deus diz que vai ser assim, vai ser assim. O que é isso, meus irmãos? Esse era a consequência da igreja que crescia de forma saudável. Depois o que ele fazia? Unidade e generosidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia individualismo, meus irmãos. Não havia egoísmo ali. Como eu falei para você, haviam pessoas com necessidades, mas não havia necessidade naquela igreja. Por quê? Porque aqueles que prosperavam, eles eram generosos. Eu não sei se você sabe, existem pessoas que prosperam, mas não são generosos, porque eles têm medo de perder. Tem pessoas que não conseguem ofertar naquilo que eles estão inseridos. Por que muitas vezes não fazem isso? Por medo. Não vou ter dinheiro, não vai ter dinheiro para aquilo, não vai ter dinheiro para isso. Você percebe, é uma pessoa próspera, mas não é generoso. E a palavra de Deus fala que a consequência da prosperidade é a generosidade. O objetivo da prosperidade é a generosidade. E a palavra de Deus fala, quanto mais generoso você é, mais próspero você é. E aí a palavra de Deus fala que aqui era uma igreja de unidade e generosidade. O cara está passando por necessidade, eu vou ajudar. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos dando um curso de geração digital. O Michel não está aqui não, mas está aí o Aderbal, não sei se é o mentor dele, se é, não sei como que é. Meus irmãos, nós estamos dando um curso, não estamos cobrando nada. 90 pessoas fizeram inscrição. Eu entrei lá no curso, depois eu tive que sair. Tinha mais de 60 pessoas lá no curso. Dando aulas de... O que foi a aula mesmo ontem? Foi de tráfego, foi gestão de marketplace. Meus irmãos, nós temos profissionais muito gabaritados no nosso meio. Um curso como esse, eu não imagino. Quanto que custa mais ou menos, Aderbal? Quanto? Uns 5 mil reais. Nós estamos dando esse curso de graça. Por quê? Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos que você prospere. Mas você não valoriza isso. Por quê? Porque é de graça. Por exemplo, meus irmãos, nós estamos dando... Existe um empresário muito bem conhecido, eu não vou falar o nome dele, que você deve conhecer. E ele dá um curso, que é exatamente o curso que nós ministramos aqui, que é o curso de maturidade no Espírito. Ele dá esse curso lá em Alphaville, lá em Santo André, ele vai nos hotéis e ele cobra lá 20 mil reais no curso. É o curso que nós damos aqui, e você não paga 200 reais. Porque você percebe, naquela igreja, não tinha condição de pagar um curso de 5 mil reais. Mas você não tem, mas eu vou te capacitar. E nós estamos aqui para te capacitar. Eu faço questão, meus irmãos, eu fui atrás de um curso de gestão empresarial para os empresários dessa igreja. Quem está no curso que vai vir amanhã na reunião dos empresários, eu vou falar sobre isso. Eu fui atrás de um empresário de um curso que é 5 mil reais. Ele vai cobrar, eu acho que coisa de 20% só para o pessoal do Tatuapé. Eu falei, André, por favor, me ajuda, tá? Porque assim, eu quero um negócio acessível para você. Você vai prosperar. Mas se você não consegue ser generoso, se você prospera e não consegue ofertar na casa que você alimenta, alguma coisa está errada. Mas você percebe, viu que ali? Unidade e generosidade. Essa era... Outra coisa, havia constância e alegria. Depois de tudo isso que eu estou falando, tudo que você vive, você não consegue ficar alegre. A palavra de Deus fala, diariamente eles perseveravam, partiam o pão com alegria e singeleza de coração. Não era algo ocasional, havia constância, alegria e generosidade. Então, as pessoas estavam alegres. Meus irmãos, alguém aqui já foi para a célula assim com a pá virada? Alguém aqui já foi para a célula que parecia que chupou um limão mais azedo do que o normal? E você foi por obrigação, porque o seu cônjuge, não, você vai para a célula. Aí você foi para a célula, aí de repente, aí você chega atrasado, e de repente está com a cara emburrada. Porque assim, quando você não quer que ninguém converse com você, é só fechar a cara.
Aí a pessoa fala, não, você não quer falar comigo. Aí a pessoa está com a cara emburrada ali, ninguém fala com você. Aí de repente você está lá na célula, aquele ambiente. Aí de repente vem um que conta uma piada. Aí tem uma pessoa que faz um comentário fora de hora. Aí de repente parece que aquele ambiente virou um ambiente de alegria. Aí de repente você vê o testemunho de uma pessoa, a palavra é compartilhada, a vida de Deus entra dentro de você. O que acontece com você? Você é envolvido pela quê? Por alegria, por estar constante. Por que a palavra de Deus fala? Eles perseveravam. Então vai ter momento de distração. Vai ter momento que, na verdade, justamente é para distanciar você desse ambiente. O que o diabo vai fazer? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A estratégia do diabo não é matar você, não. A estratégia do diabo é só levar você a estar inserido nesse mundo já amaldiçoado. Porque quando ele faz isso, acabou, você perdeu a paz. O dia que seu filho falar, eu não quero mais para a igreja, eu estou usando droga, eu estou dando um exemplo, eu estou usando droga, eu entrei para o crime, eu não sei o que, eu não quero mais isso, eu engravidei antes da hora. Você pode ter certeza, nesse dia, você perdeu a paz. Nesse dia, você perdeu a alegria. Então você percebe, o diabo só quer tirar você desse ambiente. O que a palavra de Deus fala? Eles perseveravam, eles iam para o culto e eles iam para a célula. Meus irmãos, aqui tem grupo de corrida. Alguém gosta de correr? A cada 15 dias nós corremos lá no Serete. Eu vou. Se você quer correr comigo, vai lá no Serete. O Mário um dia vai no norte também. Mas um dia você vai correr, vai lá comigo. É bênção. Tem uns que correm, tem uns que andam. Tem uns que ficam lá só para ficar observando os outros correr. Mas está tudo certo. Tem um grupo de futebol. Deve ter, eu não sei se tem um grupo de oração. Deve ter. A gente vai criar um grupo de oração. Porque assim, as mulheres que oram. Não, os homens também oram, pelo amor de Deus. Mas você percebe? Tudo trazia alegria. Tudo trazia alegria. E para encerrar, a palavra de Deus fala, vai lá no verso 47. Você percebe? Olha só. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Se você colocar esse princípio na sua família, você vai crescer. Se você colocar esse princípio no seu empreendimento, esse empreendimento vai crescer. Se você colocar todo esse princípio na sua vida pessoal, se você colocar isso na célula, vai crescer. É esse princípio, é esse ambiente, que é a igreja, o corpo de Deus, que vai te levar a crescer. E é interessante, o que ele estava falando aqui? É interessante, você percebe, eu contei aqui a história da igreja. Mas em nenhum momento falou que de evangelismo, vamos fazer encontro. A palavra de Deus fala que quando eles viviam a vida em comum da igreja, eles oravam, foi para a igreja, aquela vida, não tinha condenação, as pessoas ajudavam, oravam, davam risada, choravam junto. A palavra de Deus fala que as pessoas elas tinham simpatia com aquele povo. Eu quero estar com esse povo. Mas é interessante que ela falava o seguinte, quando eles louvavam a Deus, as pessoas tinham simpatia. O que é louvar a Deus, meus irmãos? Abre lá para nós encerrarmos, lá em Êxodo capítulo 32, pode o pessoal do louvor subir? Êxodo 32, verso 17. Olha só o que fala. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraiá. O que é alarido, meus irmãos? Alarido é louvor, é música, é instrumento tocando. Aí a palavra de Deus fala que Moisés estava descendo do Monte Sinai. E quando ele está descendo do Monte Sinai, Josué fala assim, som. Há um alarido de guerra. Vai para o verso 18. Respondeu-lhes Moisés, não é um alarido de vencedores e nem um alarido de vencidos, mas é um alarido dos que cantam, é o que eu ouço. Então, em outras palavras, eles estão cantando, mas não tem vida. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Josué falou assim, olha, existe um pessoal cantando, olha lá, está louvando, olha lá, como Zaqueu, não sei o quê. Aí Moisés falou assim, não é isso que eu estou ouvindo não, eu não estou ouvindo aqui uma música de vencedor, eu não estou ouvindo um louvor de vencedor, nem de louvor de um derrotado, eu estou ouvindo simplesmente uma música. Aí você vai no verso 19 e fala o seguinte, quando Moisés viu, o que eles haviam feito? O bezerro de ouro, e eles cantavam e dançavam. Deixa eu te falar uma coisa, nada do que você faz é neutro. Todas as vezes você vê louvor na Bíblia, está associado à guerra. Você percebe que nenhum momento aqui fala de evangelismo. O principal evangelismo é a vida de Deus se manifestar no seu dia a dia.
É as pessoas verem o caráter, a expressão do caráter de Deus no que você fala. Todo mundo xinga, mas você não xinga. Todo mundo fala mal, você não fala mal. Todo mundo passa perto, você não passa. Todo mundo sonega, você não sonega. Todo mundo aqui, palavra de condenação, mesmo você passando por dificuldade, não há palavra de condenação na sua boca. Mas a palavra de Deus fala, volta lá para o Atos 2:47. A palavra de Deus fala que eles louvavam constantemente. Mas a palavra de Deus fala que Moisés falou assim: olha, não é um louvor de gente vencedora. O que é o louvor de gente vencedora, meus irmãos? Você sabe. Você percebe quando o ambiente está saturado da presença de Deus. Mas existe um ambiente de gente derrotada. Fala assim, não é nem um ambiente de gente vencedora e nem um louvor de gente derrotada. O que é um ambiente de gente, o louvor de gente derrotada? Alguém já viu? Aquela pessoa que vem, fica louvando, ela não consegue se inserir no meio do louvor. Ele fala assim: eu só estou ouvindo música. Deixa eu te falar uma coisa, ouvir música não é neutro. Porque tem músicas que na verdade são consagradas a deuses, que você nem percebe. Aí é interessante que a música em si, ela é um instrumento poderoso para você vencer as suas batalhas. A música em si é um ambiente poderoso para mudar todo o ambiente. Eu lembro que eu ia para a casa da minha avó quando eu era criança. Eu não sei se tem senhoras dessa idade que lembram. E na casa da minha avó tinha assim, sabe aqueles discos, alguém ouviu já disco de vinil? Alguém sabe o que é isso? Eu lembro que ela era uma vitrola, mas sim, eu nem sei o tamanho do negócio, o tamanho daquela mesa, assim, enorme. E ela colocava várias mesas, vários discos, e aí era como chamava o cara do lado do louvor, eu esqueci o nome dele. E eu lembro que todo final de semana, sábado à tarde, ela colocava as coletâneas, era tudo em disco. E eu ficava ouvindo aquelas músicas, mas sim, eu ficava chorando, eu acho que eu era estranho, 12 anos, ficava ouvindo o hino, chorando, a presença de Deus fluindo. Porque assim, quando você está mal, meus irmãos, você pode perceber, você sempre é arrastado para ouvir uma música. Quando você está bem, você está também para ouvir uma música. Mas o que você ouve nessa hora? Fábio Júnior? Roberto Carlos? É engraçado, mas deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus fala que eles perseveravam. Como que eles perseveravam? Eles oravam muito, mas eles louvavam muito. A palavra de Deus fala que quando Moisés ele chegou Josué, ele não percebeu que o louvor que saía da boca daquele povo, não era de um povo adorando a Deus, era adorando com músicas ao mundo. Mas aqui em Atos, a palavra de Deus fala que eles louvavam a Deus. Abre lá em Atos 2:47, louvando a Deus, quanto mais a vida de Deus se manifesta. Como eu falei para você, louvor na Bíblia sempre está associado à guerra. A palavra de Deus fala que Deus ele habita em meio aos louvores. Quando você louva, aquele espírito de ansiedade, preocupação, medo, ele é dissipado. Agora, quando você está num ambiente onde está todo mundo louvando, o seu ambiente é carregado da presença de Deus. É porque você muitas vezes chega atrasado. Mas perceba, a sua vida vai mudar em relação a isso. E a palavra de Deus fala que quando eles faziam isso, a vizinhança, elas simpatizavam com o ambiente que eles geravam. Aí o que vai acontecer? Os seus vizinhos vão bater lá na porta. Eu estou ouvindo louvor, um alarido. O que é alarido? Não, estamos orando ao Senhor. Estamos orando aqui para o fulano que está passando por necessidade. Você quer oração também? Em outras palavras, eles enxergavam favor. A igreja primitiva, as pessoas que não conheciam a Deus, elas achavam favor diante das pessoas. E o Senhor acrescentava diariamente. Você percebe? O próprio ambiente leva você a ter um crescimento saudável. Você que é empresário, você pode ter certeza, muda o ambiente, você muda o destino da sua empresa. A célula não muda o ambiente. Para de declarar o que você declara, porque com certeza, se a sua célula é estéril ainda, é porque você tem declarado isso. Deixa eu te falar, Deus não menospreza ninguém. E Deus, quando Ele chamou, assim como você, Ele não olhou para as nossas habilidades. Ele olhou para Cristo. E assim como nós devemos olhar para Cristo. Mas deixa eu te falar, o ambiente define o rumo. O ambiente define crescimento. Então deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aí no ano da multiplicação. E Deus já está multiplicando muitas coisas. Mas deixa eu te falar, é o ambiente que vai fazer o trabalho que muitas vezes as nossas forças não conseguem fazer. Chegar na célula, meus irmãos, você que é um anfitrião, quão poderoso é isso? Vai louvar, prepara o ambiente. E você
está passando por dificuldade, quando chegar na célula, você chegar no culto, chegue no horário, simplesmente levanta as mãos e comece a adorar o Senhor. Você vai perceber que os seus amigos vão te adorar. Aí quando você colocar o louvorzinho lá no negócio, você vai para o seu trabalho cantando, acompanhando o louvor lá, a palavra de Deus fala, dessa forma, eles ganhavam a simpatia de toda a vizinhança. Seus vizinhos precisam ganhar sua simpatia. Mas o que isso acontece? Isso é fruto de um ambiente. Gostaria que você se levantasse. E nós vamos louvar. E eu gostaria que você louvasse. Eu sei que tem muitos aqui que estão passando por uma guerra, ou estão passando por luta. Mas como eu falei semana passada, a minha oração como pastor, não é que Deus remova o Golias, porque o Golias vai permanecer. Porque se o Golias não permanecer, não vai ter vitória. Agora, se o Golias permanece, vai ter vitória. O tamanho da sua promessa é o tamanho do seu Golias. E a palavra de Deus fala, quando você louva, você pode ter certeza, o ambiente começa a crescer ao seu favor. A fé vai aumentar, o caráter vai ser mudado, as pessoas vão se converter, o ambiente vai mudar. Onde está indo os seus filhos? Onde está indo o seu casamento? É só você perceber no que você fala e o ambiente onde você está inserido. Esse é o ano da multiplicação. E no ano da multiplicação, nós precisamos ter um ambiente que por si só vai trazer a multiplicação. Sabe, nós vamos ter testemunhos como esses. Pastor, não tem explicação. No começo do ano, minha cela tinha 8 pessoas. Tem 25 pessoas. E todas inseridas, todas envolvidas. Se você não tem crise, quando uma pessoa não está envolvida, porque ela está distante do ambiente, porque ela não tem força suficiente, alguma coisa está errada. Mas o nosso testemunho é esse. Pastor, não tem explicação. Quando eu vim no culto, a minha vida é cheia de fé, sim, é fé que exala. Quando eu abro a minha boca, o louvor, sim, é liberado. É esse o ambiente que você precisa gerar na sua casa. É esse o ambiente que nós temos nas nossas células. É esse o ambiente que você precisa encontrar no culto e ser alimentado. Você pode ter certeza. O que vai acontecer? O que a palavra de Deus fala? E o Senhor acrescentava a eles todos os dias. Todos os dias. Por que o Senhor acrescentava? Porque o Senhor faz questão de colocar os seus filhos num ambiente onde eles também cresçam de forma saudável. Muitas pessoas vão se converter. E por que elas vão permanecer? Porque esse ambiente, a vida de Deus é manifestada. Porque nesse ambiente, os incrédulos vão começar a ter fé. Nesse ambiente, os enfermos vão ser curados. Nesse ambiente, a salvação vai entrar nas famílias. Nesse ambiente, aquele que era miserável vai se tornar pobre. Nesse ambiente, aquele que era egoísta vai se tornar uma pessoa generosa. Por quê? Porque o próprio ambiente faz isso. Aí o próprio Senhor vai fazer, eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar, e essa igreja vai crescer constantemente. Aqui eu estou falando do modelo de igreja que começou logo depois que Jesus morreu, e a igreja que continua crescendo. A única empresa que podemos falar de forma natural que nunca faliu, que até então continua crescendo, sofre muitas resistências. Lembra que eu falei, tudo que aponta para a eternidade tem resistência, mas ela persevera e continua crescendo dia após dia. Mas vamos louvar o Senhor. O que o Senhor falava? Enquanto eles louvavam a Deus, os seus vizinhos simpatizavam com eles. Eles oravam com ele e ficavam assim, mas o que essa pessoa fica gritando na casa dela? O que essa pessoa fica louvando? O que essa pessoa sai de domingo? No dia que tem o jogo do Corinthians, a pessoa sai da Bíblia com o braço e vai, para onde essa pessoa vai? Você vai ter simpatia. Mas vamos louvar o Senhor.